triumphs of coming has been discovering how many Canadians are here. Olha só que alegria eu chegar aqui e descobrir que tem monte de canadenses aqui. And I just want to say thank you to the vineyards here. Eu quero agradecer os da vinha que estão aqui For caring for our friends that we didn't do a very good job of caring for. e por se importarem com os nossos amigos quando nós não fizemos um bom trabalho em cuidarmos deles. You know this journey in Brazil, don't you? Você sabe qual é essa caminhada que a vinha do Brasil tem feito. As a movement is growing and forming, all kinds of growing pains and difficulties, trying to figure out how it À works. medida que o movimento vai crescendo, as dores do crescimento, as dificuldades que são encontradas ao longo do caminho. We've had the same story in Canada. Nós tivemos a mesma história acontecendo no Canadá. Even though we've been an association since 1995, Mesmo sendo uma associação de igrejas desde 95, you go through times and seasons when things go well and things are difficult. você passa por situações e tempos em que as coisas podem ir bem ou não tão bem. But sometimes the hardest thing of the kingdom Mas às vezes a coisa mais difícil no reino, is, as God is training leaders, quando Deus treina pessoas, sometimes it's at the expense of people. é que isso vai custar outras pessoas. So we need to own that, don't we? We need to take responsibility. Então nós precisamos assumir a responsabilidade sobre isso. Okay, now that it completely, there we go. Okay. So I'm happy to be with our Canadian families. Então eu estou feliz que os nossos amigos canadenses estejam aqui. Well, that's good. Okay. Zelba, is she in here? Yes. Good job. Bom trabalho. Good job. I think this dream of many people going farther than you could ever dream for yourself Esse sonho que nós tivemos de ver pessoas indo muito além do que nós somos. is not only the heart of Jesus, Not only the heart of Jesus, but is a desire that God will give to you. Não é apenas um sonho que Deus deu, mas é um desejo que Deus colocou. Beyond Brazil. Além do Brasil. How do you feel about that? Would that be a good thing? O que vocês acham? Poderia ser uma coisa boa, mas além do Brasil? Yes, that's good. One of the most exciting things in our global family, watching associations of vineyards develop, is to see this maturing and an ability to not only look outside of your own nation, but actually now have the authority and grace of the Holy Spirit to send outside of your own nation. Give me a paragraph to do. You got it, baby. You got it. Go for it. It's as the ABC develops, À medida que as associações das igrejas vinhas there's an authority. crescem, There's an authority and a grace tem uma autoridade e uma graça to not only think outside of your own country, de não apenas pensar para fora do seu país, but we really believe the Holy Spirit gives you to send outside of your own. mas o Espírito Santo te dá uma fé para que você envie pessoas. So what's my desire O meu desejo would be see. Now we like the Southerners, but especially some river people, to shoot way up to the north of Canada. nós gostaríamos de ver, nós gostamos do pessoal que está na região dos ribeirinhos, mas nós queremos ver também o pessoal da região mais ao sul enviar pessoas para o Canadá. We have many tribal people in that part of our country. Nós temos muito. Então, cara, é o norte. Eu gosto muito de vocês do sul, mas eu quero ver o pessoal do norte enviando pessoas. Nós temos indígenas também na nossa região. Exato.
We have many indigenous tribes. Nós temos muitas tribos indígenas. And for all, I mean, it sounds strange, but in this part of the Western world, there really are some unreached areas. Parece estranho dizer isso, mas nessa parte do mundo ocidental existem ainda muitos grupos não alcançados. Now they're unreached because everybody's frozen, but we still have to try, right? Everybody's frozen, it's cold. Eles são inalcançados porque o lugar é muito frio, mas assim mesmo a gente precisa alcançá-los. So bring some Brazilian warmth and we'll see the kingdom Então come. traga um pouco do calor brasileiro e nós vamos alcançar. So Holy Spirit, Santo Espírito, come. venha. Venha. Instruct our minds, E toque as nossas mentes, transform our hearts, transforme nossos corações, empower our hands and our feet. capacite nossas mãos e nossos pés. Jesus promised that you would lead us into truth. Jesus prometeu que o Senhor nos guiaria na verdade. We love it when you heal and you knock us around the room. E nós amamos quando o Senhor nos cura e o Senhor faz os seus milagres ao nosso redor. So many facets of who you are. Tantas facetas daquilo que o Senhor é. But in this moment, we ask Holy Spirit for this ministry, Mas nesse momento nós pedimos por esse ministério. truth. Verdade. Speak to us. Fala conosco, Senhor. Speak to us. Fala conosco. Speak to us. Fala conosco. I've been asked by the Brazilian team to try to talk about this theme a little bit, about being a people of the presence. Me pediram, pela equipe brasileira, me pediu para que eu falasse sobre esse assunto, o povo da presença. And as I was kind of, praying and thinking about this, I kept coming to this one text. E à medida que eu pensava e processava esse assunto, tinha um texto que sempre voltava para mim. 2 Corinthians 2:14 to 17. 2 Coríntios 2, 14 a 17. We'll just read it. Vamos ver. Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes somos cheios de morte, para aqueles fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Why don't we just read it all together? So now you've got it a little bit warmed up. Let's all read it. Vamos ler agora juntos, que assim a gente se aquece à medida que lemos juntos. Vamos lá? Mas, graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes somos cheios de uma morte, para aqueles a fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. This is written by the Apostle Paul. Isso foi escrito pelo apóstolo Paulo. He's very much been trained in the Elba School of Discipleship. E ele foi treinado na escola de discipulado da Elba. Many times he has left comfort and he's gone to strange countries and different places. Muitas vezes ele deixou a zona de conforto, ele foi para lugares estranhos, lugares distantes. He has this burning fire in his belly E ele tinha um fogo consumidor dentro do seu ser, to bring the message and the power of the kingdom para of trazer God. a mensagem e o poder do reino de Deus. And it's taken him just far beyond E ele levou isso para muitos lugares longínquos. his comfort, Abrir mão do seu his conforto, skill set,
os seus talentos. You know, it's kind of strange when you think of Paul. É pouco estranho quando você pensa sobre Paulo. At least from what I can piece together from the Bible, Isso é o que eu consigo entender à medida que eu leio a Bíblia. he wasn't actually that well respected. Ele não era um cara tão respeitado assim. There's all this crazy stuff going on. Tem algumas coisas loucas acontecendo. Jesus has barely left the earth, Jesus tinha acabado de ser levado para os céus. and already his followers are starting to fight for position. E aí os seguidores de Jesus começam a lutar por posição. It's a whole group of people Grupo de pessoas lutando por who posição. call themselves super apostles. Que se chamavam, se denominavam super apóstolos. They hardly give Paul any attention. Eles não davam a mínima atenção para Paulo. They say, oh, he's weak. Eles falavam, esse cara é um fraco. He can maybe write a letter, but he can't talk very well. Talvez ele possa até escrever uma carta, mas ele não é bom para It's a falar. little bit frustrating. Isso é um pouco frustrante. In fact, if you went to the back book table at the time of Paul, Na verdade, se você fosse the back book table, where they sell books and CDs, ok, aquela mesa onde eles vendem CDs e livros no tempo de Paulo, can't find anything from Paul. você não encontrava nada produzido e editado pelo Paulo. Nobody wants to buy it. Porque ninguém queria comprar. No television show, Ele não tinha um programa na TV, you know, no big Paul Ministries International. não existia o Ministério Paulo Internacional. It's just like a strain, like, who is this guy? É aquela pergunta genérica: quem é esse cara? And he's seen so many things. E ele aparenta tantas coisas diferentes. He's experienced incredible breakthroughs of the kingdom. Ele experimentou alguns rompentes do reino de Deus. And at other times he's found himself being almost killed for the gospel. E algumas vezes ele se viu até mesmo curado pelo Evangelho. There was a time when he spends time in Galatia and he's so sick he can't keep traveling and he just stays in someone's home for a couple of years. Houve uma situação em que ele estava na Galácia, ele ficou tão doente que ele não conseguia, ele viajou, ele teve que ficar hospedado na casa de alguém que cuidava dele. And there are other times when he's preaching to thousands and whole cities are turned upside E down. há outras oportunidades em que ele está pregando para milhares de pessoas e multidões o seguem. So we read in this text Então nós lemos nesse the texto heart of Paul. o coração de Paulo. Thanks be to God. Thanks be to God. Graças sejam dadas a Deus. Mas gracias a Deus. Thanks be to God, Graças a Deus, who always leads us in triumphal procession. que sempre nos lidera em triunfo. This isn't wishful thinking. Isso não é apenas um desejo. You know, it's not a positive living seminar. Não é um seminário de confissão positiva. Paul's not trying to talk himself into anything. Ele não está tentando se convencer de algo positivo. But as Elba led us in this understanding, his service was all out of gratitude. Da mesma maneira que a Elba nos conduziu naquele entendimento, no seu ensino, o ensino de Paulo também nos convenceu sobre gratidão. Thanks be to God. Graças a Deus. Every step taken, Cada passo que nós damos, when taken in obedience, quando nós damos em obediência, even when I stumble and fall, mesmo quando eu tropeço e caio, it's always a step forward. é sempre um passo adiante. It's always a step forward. É sempre um passo a mais. And God's kingdom is advancing. E o reino de Deus é avançado. He leads in triumph. Ele nos conduz em vitória. It's good news. Então isso é boa notícia. It takes all the pressure off this crazy thing called E isso ministry. tira toda a pressão que muitas vezes é colocada, essa pressão louca que é colocada sobre nós. Just say yes again and again and again to Jesus. Então sempre diga sim, sempre, cada vez mais, diga sim para Jesus. It's not more complicated than that. E não é mais complicado do que isso. Isn't that great? Não é uma boa notícia. Now, it can create some trouble. Agora, isso pode trazer alguma complicação. You know, Jesus says, in the big picture, I am the Prince of Peace. Jesus mesmo falou, no final das contas, eu sou o príncipe da paz. But he says, sometimes in your closest relationships, Mas algumas vezes nos seus relacionamentos mais chegados, I create all kinds of trouble. eu crio todos os tipos de problema. Mothers don't understand sons. As mães não entendem seus filhos, Daughters are, colliding with their fathers. as filhas têm algum atrito com o pai, Brothers and sisters,
Irmãos e irmãs, Do you remember this teaching of Jesus? você já viu algum tipo de ensino desse da parte de Jesus? Because one person's yes Porque uma pessoa diz sim automatically demands everyone else has to say yes or no. e imediatamente reflete sobre os outros a necessidade de também dizer sim ou não. It's one of the great challenges of church planting, isn't it? E esse é um dos grandes desafios de implantação de Deep igreja. in our vineyard genetic is this thing of to give away our best. E no nosso DNA, na Vineyard, nós temos isso, de dar o nosso melhor. So challenging. E isso é tão desafiador. So someone feels their yes to Jesus is to leave and go start something. Porque se alguém diz sim para Jesus e deixa a sua zona de conforto para começar alguma coisa, Now everyone else in the community has to go, now what is my yes? aí todo mundo na comunidade tem que dizer, e agora, o que eu tenho que fazer? And it becomes a discernment in community. E aí então vem um discernimento que acontece dentro da comunidade. But we're always in procession. Mas nós estamos num processo, We're always in procession. nós estamos numa caminhada. So this thing of being anchored to the understanding of the presence of God is really critical. Então é crítico esse entendimento de estarmos ancorados na The presence of God. presença do Senhor. It's very, very critical. É muito crítico. We care about worship. Nós cuidamos, nós nos importamos com o louvor e adoração. And the song is very important in the expression of worship. E nos Salmos existe um entendimento muito forte do que é adoração. But we know it's more than the song, don't we? You mean song or song? Songa. E a música S-O-N-G. tem um entendimento muito grande de adoração. Mas nós sabemos que é mais do que só música. Does that make sense? Vocês estão entendendo? What is this thing that we talk about so much called intimacy? E o que é essa coisa da qual nós falamos tanto, chamada intimidade? Have you heard this word in the vineyards here? Você já ouviu falar dessa palavra no ambiente da vinha? It can't be about musical style. E não pode ser sobre estilo musical. One of the difficult things we learned in the very early days of the vineyard, Uma das coisas difíceis que nós aprendemos logo no começo da vinha Southern California soft rock music doesn't equal intimacy with God. é Doesn't que o estilo de soft rock do sul da Califórnia não é bom o suficiente para exprimir intimidade. It's not a formula. Não é uma fórmula. It is this, É isso. the aroma of Christ. O aroma de Cristo. The aroma of Christ. A graça de Cristo. I've sometimes I have this secret identity, Às vezes eu tenho uma identidade secreta. Dr. Schlaven. Dr. Schlaven. Dr. Schlaven. Dr. Schlaven. I lived in Hollywood for 10 years, Eu morei em Hollywood por 10 anos. and my DJ name was Dr. Schlaven. DJ. Aí eu tinha. E o meu pseudônimo como DJ era Dr. Schlaven. No one knew I was a pastor or this Christian guy. Ninguém sabia que eu era pastor, mesmo cristão. Just like slinging the tunes, man. Just like. Só dando o tom da era. And even sometimes outside of the church, E muitas vezes fora da igreja, I mean, with this thumping beat and this, sort of, what's the word? Atmospheric sound. e nesse ritmo cativante, nessa atmosfera de som, You'd watch people begin just to weep and weep. And você percebe pessoas que começam a chorar e chorar. hold it, that isn't supposed to happen. Aí eu fico pensando, peraí, isso não era para acontecer. It's not change my heart. Não era uma música cheia de intimidade, quebrantamento. I guarantee sometimes maybe up on the river, you've got some tribal rhythms and some. Eu garanto que lá do lado dos ribeirinhos tem algum tipo de ritmo um pouco mais tribal. Some songs that come deep from this place. Algumas músicas que vêm do profundo das pessoas. The tears begin to come. E aí as lágrimas começam a descer. You've seen, right? Where you're down in the heart of Rio. Ou então você está lá no sertão do Rio. The great sound systems.
good music. Um PA enorme, um sistema de som com música boa tocando. And the tears just begin to come. E aí as lágrimas começam a rolar. What is that? Que é isso? Can be emotion. Pode ser emocional, But over all these years, we've begun to realize, no, something more is happening. mas ao longo de todos esses anos nós percebemos, não, tem alguma coisa a mais. It's the presence of Jesus. É a presença de Jesus. It's the presence of A Jesus. presença de Jesus. The aroma of Christ. A fragrância de Cristo. All throughout biblical imagery, pictures in the Bible, Tudo através de imagens bíblicas, particularly in the Old Testament, especialmente vindo do Antigo Testamento, the expression of worship and the sense of smell and fragrance is connected very strongly. as expressões de adoração e o sentido do olfato, do perfume, vem tudo junto no mesmo pacote. In the book of Leviticus, the most costly of the sacrifices were known as the fragrant offerings. No livro de Levíticos, o sacrifício que era mais caro, mais custoso, era o sacrifício do aroma, do perfume. Now, this side of the cross, we have become the fragrant offering. Mas do lado de cá, da cruz, nós é que nos tornamos o perfume de Cristo. And it's not just our own lives that create a fragrance, Mas e não é só a nossa vida que cria essa fragrância, but according to the text, it's actually the fragrance of Jesus. mas de acordo com o texto, é o aroma de Cristo. This is a miracle. É um milagre. I mean, this is a miracle. E isso é um milagre. And deep in our vineyard understanding E profundo no nosso entendimento da Bíblia, is that all that we do, isso é tudo que nós fazemos, all that we engage in, tudo que nós nos conectamos, whether we're extending our hands to the heavens, seja levantar as nossas mãos para o céu, or we're giving a cup of cold water, ou dar para alguém, servir um copo de água para uma pessoa sedenta, it's all about this fragrance of Jesus. tudo tem a ver com a fragrância de Cristo, It's all about worship. tudo tem a ver com a adoração, It's all about Him. tudo tem a ver com Ele, It's all about Jesus. é tudo a ver com The Jesus. text says this fragrance first goes to God. A palavra diz que primeiro essa fragrância sobe para Deus. Such an interesting part of this. É uma parte super interessante isso This aqui. teaching of Paul. It's so Esse interesting. ensino de Paulo é tão interessante. For many years we've said in the vineyard, worship is an end in itself. Por muitos anos nós dissemos dentro da vinha, a adoração não é um fim em si mesmo. Because we're not just doing a song list, we're encountering the presence of God. Porque nós não estamos representando, simplesmente apresentamos uma lista de som, de música, mas nós estamos buscando um encontro com Deus. Because when I engage in care for the poor, I am actually serving Jesus Himself. Porque quando eu me envolvo com o serviço aos pobres e carentes, eu estou demonstrando a minha devoção a Jesus. Worship is not a warm-up for something else. O louvor não é um aquecimento para uma outra coisa que vem depois. It's not a stepping stone to something Não else. é uma pedra de passagem para outra coisa. It's an end in itself. É um fim em si mesmo. It's an encounter with the É um living God. encontro com Deus vivo. It is the aroma of Christ É o perfume de Cristo to God, para Deus. to God, Para Deus. to God. Para Deus. He is the focus of our worship. Ele é o foco da nossa adoração. I love it. Actually, I love it when the keyboard falls apart. When The keyboard last time falls apart. Eu amo quando o teclado não funciona, que nem aconteceu ontem. You know, the cable breaks. O cabo estava quebrado. One of my favorite places to lead worship is way up at about 14,000 feet in the Himalayan mountains. Uma das coisas que eu mais gosto, um dos lugares que eu mais gosto de liderar louvor, é nas montanhas mais altas do Himalaia. You never know when the generator is just going to die. Você nunca sabe quando o gerador vai funcionar ou não. And all the lights go out. E aí acaba a energia elétrica, The sound system just goes. o som não funciona. Now let's find out where we are. Agora nós vamos saber onde realmente nós estamos pisando. Are we singing songs or are we worshiping? Nós estamos só cantando músicas ou estamos realmente adorando? It's to God. É para Deus. Now we must be,
aware of who is with us. Nós precisamos saber, precisamos estar conscientes de quem está conosco. One of the churches we planted was in the heart of Hollywood. Uma das igrejas que nós plantamos foi no coração de Hollywood. Many people would come into our worship times who didn't know Jesus. Muitas pessoas vinham nas nossas reuniões, pessoas que não conheciam Jesus. So we were careful to give handles, and so people would understand what was happening. Handles? Give instruction, advice, that's what is happening. Então a gente se certificava de que as pessoas soubessem o que a gente ia fazer, a gente dava instruções para elas. So they knew what we were doing. Então eles sabiam o que a gente estava fazendo. But what we were doing was worshiping God. Mas o que a gente estava fazendo de verdade era adorar Jesus. And it's happened in vineyards all over the world. E isso acontece nas igrejas vineyard em todo o mundo. One by one, many people have found relationship with Jesus in the middle of our worship time. Igreja após igreja, milhões de pessoas, milhares de pessoas encontraram Jesus no coração da igreja. Do you have this happen here? Isso está acontecendo aqui, na verdade. It's part of what we carry. It's a vineyard. É parte do que nós temos dentro de nós. Don't pull back on it. Não se afaste disso. Make adjustments. Make sure you're caring for people. Se precisar, faça ajustes, mas certifique-se que as pessoas sabem que você se importa com elas. But this is about the presence of God. Porque isso tem a ver com a presença de Deus. We are the aroma of Christ Nós somos a fragrância de Cristo to God. para Deus. Now, Agora, it's in the middle of those who are finding Him and those who are perishing. what's in the middle? In the center, like they're all around us. The whole world is around us. Ok, nós estamos cercados pelo mundo. Copa Rica? Já tem So it's to God. Então é para Deus. You see this in the text. E nós vemos isso no texto. How does it say it? It's we're in the midst of those who are perishing and E those who are nós finding estamos no life. meio daqueles que estão perecendo e ainda não encontraram a vida. So people, it says they smell. E as pessoas ao nosso redor precisam sentir o perfume. Oh, what is this fragrance? Olha, que perfume é esse? It's kind of different. É diferente. I don't think I'm at a concert. Eu I don't think I'm at a concert. não acho que eu estou num show, num concerto. But the music is really good. Mas a música é realmente boa. I'm not even sure if I'm in a church because I've never been to anything like this Eu nem before. tenho certeza que eu estou dentro de uma igreja, porque eu não imaginava que uma igreja pudesse ser assim. What is this aroma? What is O this? que é esse perfume? It's Jesus. É Jesus. And to some, it awakens in them hope and life. E para algumas pessoas isso desperta a sua esperança, a sua esperança de vida. And to others, E alguns outros, it smells actually like death. para alguns outros, é perfume de morte. It's kind of strange. É estranho isso. Now, this is just my thinking, my feeling. Talvez isso seja só o meu pensamento, o sentimento. Don't get nervous when for some people it actually is unattractive. Não fique nervoso, ansioso, se aquilo que nós fazemos não se torna atraente para algumas pessoas. The answer is for the world is not to be cool enough that everybody will like what we A do. resposta para o mundo não é que nós sejamos bacanas para agradar a todo mundo. We're kind, Nós podemos ser we're gracious, amáveis e graciosos, we're very hospitable and welcoming, somos muito hospitaleiros e acolhedores, but it'll terrify some people. mas algumas pessoas vão ficar aterrorizadas. Does that make sense? Isso faz sentido para vocês? So just as Justin Welby of the Anglican Church said, don't pull back on the Holy Spirit. Assim como aquele pastor que a Ellen mencionou ontem, aquele americano que falou, não se afastem do Espírito Santo. For us in the vineyard, I would say, don't pull back on the expression of worship. Eu diria para nós, não se afastem das expressões de louvor que nós temos. It's just what God's put in us. Porque é algo que Deus colocou em nós. There might be lots of other movements that try different things, but for us, this is in our guts. Provavelmente existem outros movimentos que utilizam-se de outras ferramentas, mas o que Deus nos deu foi isso.
When we first began our church in Hollywood, Quando nós começamos a nossa igreja em we're Hollywood, now in Canada, obviously, but for 11 years we lived in Los Angeles. nesse momento nós estamos morando no Canadá, mas por 11 anos no passado estávamos em Los Angeles. In urban Los Angeles, not in the suburbs of Orange County. Na cidade de Los Angeles, não no subúrbio, né, na cidade satélites. It's a very different world É um than mundo completamente outside. diferente, Los Angeles do resto ao redor. Everybody said, you'll never do this worship thing. E pessoas disseram para nós, vocês nunca vão conseguir fazer esse lance de adoração em Hollywood. I mean the intimacy thing. A coisa de intimidade. Lots of people sat me down and said, no, you need the big sound, just the good performance, or they won't connect. Várias pessoas falaram para nós, não, vocês precisam fazer lá é impressionar as pessoas com música, com um equipamento de som bem poderoso, senão as pessoas não vão se conectar. The average age of the church still is 26 years old. A média de idade da igreja ali ainda é 26 anos de idade. People from the streets, people from the industry, Gente da rua, gente envolvida com cinema, hipsters and artists. hipsters e artistas. And the first times we would try to just invite them to learn about worship. E no começo, quando nós tentávamos envolvê-los e ensiná-los sobre adoração, They just wanted us to do really good music and just, they could be kind of cool and just sort of hang out. eles queriam que a gente ficasse só fazendo aquela música bacana, criando uma atmosfera gostosa. We said, that's okay for now, but this is not the culture that the Spirit of God is inviting us to. E eu tinha que dizer, tudo bem que vocês querem isso, mas essa não é a cultura que o Espírito Santo está nos convidando a participar. One by one, people were coming to Jesus. Uma a uma as pessoas estavam se aproximando de Jesus. Eventually we had over 200 people in this tiny little Baptist church in East Hollywood. Houve uma vez que nós chegamos a ter 200 pessoas reunidas numa igreja batista pequenininha. Slowly, they would just begin to engage in worship and understand this journey. Pouco a pouco eles começavam então a se envolver e abraçar a visão de adoração e deixar que isso se tornasse o centro de tudo. The first year was so painful, O primeiro ano foi tão doloroso, but we just kept modeling. We kept modeling. mas a gente continuou modelando. I wasn't the worship leader. We just had several others, and we just kept modeling. Eu não era o líder de louvor, eu tinha outras pessoas que a gente colocava modelando a adoração na igreja. Then one day I knew something had changed. E dia eu percebi que algo tinha mudado. We had no parking spaces, so people would have to walk for blocks and blocks. Nós não tínhamos mais lugar. You never had, or it was full? No parking. Não tinha estacionamento na igreja, então as pessoas tinham que estacionar e caminhar até a igreja, vários quarteirões. This is urban Los Angeles. Isso No é parking. a região urbana de Los Angeles. We drive as crazy as people in Rio de Janeiro. A gente dirigia, nosso jeito de guiar era tão louco como o povo do Rio de Janeiro. So again, lots of people said you can't plant a church there. You have no parking. Então as pessoas até falavam, você não pode plantar uma igreja na região urbana de Los Angeles, não tem estacionamento lá. Church planting manual, rule number 1, many parking spaces. Manual de implantação de igrejas, primeira regra, tem que ter muitos estacionamentos para carros. But we had no parking. Mas a gente não tinha estacionamento. So there was one guy who'd heard about the church. E tinha um cara que ouviu falar da igreja, He was a brand new Christian. cristão novinho. Some of his friends were coming to the vineyard. Os amigos dele estavam vindo, frequentando a vinha. And you know the blocks? So over 8 blocks away, he had found a parking spot. E esse cara encontrou um lugar para estacionar 8 quarteirões de distância da igreja. And he got out of his car, E ele saiu do carro and he knew, he heard the sound in the air. e ele ouviu esse som no ar. And it was like people singing. E eram pessoas que estavam cantando. He's walking down the sidewalk. E ele então começou a caminhar na calçada. And he's thinking, I know I'm a long ways from the vineyard. E ele pensava, eu sei que eu estou a 8 quarteirões de distância da vinha. So there must be some other churches between where I am and where the vineyard is. Tem que ter alguma outra igreja entre o lugar onde eu estou e a igreja vinha. And he just kept walking. E ele continuou caminhando. And the music's getting louder and E a louder. música ia ficando cada vez mais alta. He's not seeing any churches. E ele ainda não viu nenhuma igreja.
And as he came up to where the vineyard was meeting, E ele chegou então até o lugar onde a igreja estava se reunindo. he realized this is the singing that I'm hearing. E ele então percebeu, essa é a música, o canto que eu estava ouvindo. Now we had top world-class musicians, E nós tínhamos músicos excelentes, but the people were way out singing the sound system. mas as pessoas estavam cantando muito mais forte. Now it was a long journey to create this kind of community. E levou muito tempo para criar esse tipo de comunidade. This is who we are. E é isso que nós somos como vinha. This is the aroma of Christ. Esse é o aroma de Cristo. We have people just pulled in through the door. Nós temos pessoas que são atiradas para dentro da igreja. One Easter Sunday, Domingo de Páscoa, one of the very popular TV personalities, a woman, uma mulher que era uma celebridade da televisão, knew someone in our church. ela conhecia alguém da nossa Her igreja. marriage was a total disaster. O casamento dela estava por um fio. In fact, her husband was beating her on a regular basis. E inclusive o marido dela estava agredindo a ela regularmente. But everything looked fine on the red carpet and in the awards. Mas ali no tapete vermelho, nas premiações, tudo parecia maravilhoso. And a producer that was coming to the vineyard kept inviting her and inviting E her. o produtor da televisão, ele estava vindo na nossa igreja e acabou convidando ela para estar. Maybe because it was Easter, Talvez porque fosse Páscoa, whatever the reason, não importa a razão, she decided to come. ela decidiu vir. And her words to us after E as palavras dela para nós, depois do culto, was, she said, as she walked in, it was like she was just overcome with a presence. é que ela disse que quando ela entrou na igreja, ela foi visitada, coberta. And it was like she could just breathe deep for the first time in É many como se ela months. pudesse respirar fundo pela primeira vez em muito tempo. And she began just to weep and weep and weep. E ela começou a chorar, chorar, chorar. And she just gave her life to E Jesus ela at the end entregou a of the vida service. para Jesus ali no final do culto. Some of you might know this name, our theologian in America, Don Williams, is part of our church. Alguns de vocês devem conhecer o nome de Don Williams, um teólogo que é famoso e é parte da nossa igreja. And he gave such a great talk on the gospel. E naquele dia ele trouxe uma mensagem maravilhosa sobre o Evangelho. She just abandoned her life to Jesus. Ela abandonou sua vida para Jesus. A presença de Jesus To God para Deus and to those all around us. e para todos aqueles ao nosso redor. I have a friend who's very close to a very well-known secular musician. Eu tenho um amigo que é muito próximo, um amigo chegado de um artista, um cantor secular. And he's on a journey to find God. E esse artista está numa jornada tentando encontrar Deus. And he was in a very large American city. E ele estava numa cidade muito grande lá nos Estados Unidos. And went to a great church. It's not a judgment on anything. Ele foi numa igreja muito legal, não estou julgando ninguém. But he attended the service. Mas ele foi àquele culto. And he's honestly like world-renowned musician. Ele é um músico conhecido no mundo inteiro. And my friend phoned him after the church time. E o meu amigo ligou para ele depois daquele culto. He said, "Hey, how did it go? E perguntou, e aí, como é que foi o culto? What did you think of the time?" O que você acha do tempo que você teve lá? He goes, "Well, you know, I haven't been to church for many, many E ele years. respondeu, olha, sabe, eu tenho muito tempo que eu não vou na igreja. And I was really amazed the quality." Mas eu fiquei maravilhado com a qualidade. He said, "The music was just amazing. A música foi sensacional. And the lighting and the performance, it was like incredible." E a luz, a iluminação, o modo como eles cantam e tocam. He said, "I didn't know a church could do it this way." Eu não sabia que a igreja poderia fazer algo tão bom. They said the guy got up and he talked. It was a great talk. Aí o cara se levantou e falou, mas olha, o cara falava bem pra caramba. You know, very inspirational. Foi uma inspiração muito And then grande. he's kind of quiet on the phone. E ele estava assim. Your friend. Yeah, no, the musician. He's quiet on the E phone. aí ele ficou quieto no telefone. He says, "But you know something? Mas sabe de uma coisa, ele disse? I actually went to meet with God." Na verdade, eu não fui lá para ver esse show todo. Eu fui lá para me encontrar com Deus.
É incrível. I tell you, if the musicians in that band knew who was listening, Eu te digo uma coisa, se os músicos naquela banda soubessem quem estava ouvindo-os, they would have been so encouraged that he thought they were actually very good players. eles se sentiriam muito encorajados pelo fato dele achar que eles eram músicos muito bons. We think if we can get that good, then the world will just listen. E a gente pensa, se nós nos tornarmos tão bons ao ponto do mundo nos ouvir, But deep in this man's heart was a longing to encounter mas God. no profundo desse homem que tinha desejo de encontrar Deus. And he just went to another great performance that was very inspiring. E ele só foi a um outro grande show onde ele se sentiu inspirado. Does it make sense? Isso faz sentido para vocês? It's the aroma of Christ. É o aroma de Cristo, The fragrance of Jesus. a fragrância de Jesus, The fragrance of a Jesus. fragrância de Jesus, The fragrance of Jesus. a fragrância de Jesus. All through church history. Durante toda a história da igreja, I mean, this concept of prophet, priest, and king goes way back to a man named Eusebius. esse conceito de profeta, sacerdote e rei, ele começou, Goes back, we need to. Yeah, just way back, don't worry. esse conceito foi falado por um homem Chamado What is his name? Oh, Eusebius, doesn't matter. Greek guy, smart guy. Um cara grego, o nome dele é parecido com Eusebius. The Jesus, Eusébio, ok. Jesus as the Messiah, Jesus era o Messias and as the image of the invisible God, e a imagem do Deus invisível. he carries all that we need just in who he is. Como ele era a imagem do Deus invisível, ele carregava em si tudo aquilo que nós precisamos. He's our prophet, Ele é o nosso profeta, he's our ele priest, é o nosso he's sacerdote our king. e ele é o nosso rei. So as we engage in this place of the presence of E Jesus, à medida que nós nos engajamos nesse lugar da presença de the Jesus, aroma of Jesus, o aroma de Jesus, we become a prophetic people. nós nos tornamos um povo profético. It's not only words of knowledge, Não é apenas ter, não significa apenas ter palavras de conhecimento, it says we stand in the place of worship. mas na medida que nós nos posicionamos no lugar da We adoração, prophesy to the principalities and the nós powers. profetizamos as principalidades do We lugar, prophesy to the culture at large nós profetizamos sobre a cultura that the dominante, King has come que o reino está chegando and His kingdom is here. e o reino está aqui. And through our words and our lyric and the abandonment of our E à lives, medida que nós cantamos e nós pronunciamos as palavras e o nosso abandono na presença de Deus, we speak to the world there's a different way. nós dizemos para o mundo que existe um outro modo, There's a better way. jeito melhor, There's a hopeful way. um modo de vida cheio de esperança. Being a people of the presence Ser pessoas da presença, carries this deep, deep identity. nós sentimos e vivemos essa grande e profunda identidade. We've already talked about this. Nós já falamos sobre isso, But He is priest. mas ele é sacerdote. And we have become the priesthood of all E believers. nós nos tornamos os sacerdotes de todos os crentes. We open a way for people to encounter the living Jesus Nós Christ. abrimos caminho para que as pessoas encontrem o Cristo vivo. This is fantastic. Isso é fantástico. That sometimes, even if they're not singing your favorite song, just sing the song with all your E heart. às vezes, mesmo que você não esteja cantando a música favorita deles, cante com todo o seu coração. It doesn't matter if it's 5-minute worship set or half an hour, just go for it. Não importa se você tem 5 minutos de período de louvor ou meia hora, vai adiante, vai com todo o seu This coração. is the aroma of Christ. Esse é o aroma de Cristo. And we become like Him, a priesthood. E nós nos tornamos como Ele, sacerdócio real. A priesthood Sacerdócio to God para Deus and to those who are watching. e aqueles que estão prestando atenção. Those who are watching. Aqueles ao nosso redor. This is powerful. Isso é poderoso. And of course, we know this so well in the vineyard. E é claro que nós sabemos isso tão bem na Bíblia. The King. O Rei, Jesus is the King. Jesus é o Rei. Jesus is the King. Jesus é o Rei. And when we stand in His
presence E quando nós estamos na presença and dele we worship Him, e nós o adoramos, I mean, His kingdom comes. é aí que o seu reino vem. Just a couple months ago, 2 meses atrás, we were in the United Kingdom with all the worship leaders from nós across England. estávamos reunidos com todos os líderes de louvor no Reino Unido. And in one of the morning worship sessions, E numa das manhãs, o período de louvor das just in manhãs, the middle of the music, no meio da música, do tempo de música, there's a young man standing there who's legally blind. rapaz, jovem, se levantou e dava para ver que ele era cego. All of a sudden he realizes out of his right eye he can just totally see. Ele pôde perceber no meio de tudo que no seu olho direito ele começava a enxergar. And his left eye is really fuzzy, but it's getting clearer and E clearer. o olho esquerdo dele estava embaçado, mas estava se tornando cada vez mais claro também. A visão dele foi se abrindo. I just had a Facebook post from him a couple weeks ago. E mais ou menos 2 semanas atrás eu vi um post dele no Facebook. And to this day, his right eye is totally healed, and his left eye is getting better and better and better. E no momento o olho direito dele está completamente curado e o olho esquerdo dele está começando a continuar a clarear cada vez mais. The King is amongst us. Porque o rei está no nosso meio. The King is amongst us. O rei está no nosso meio. And just a few days later, E alguns dias depois, I'm in the middle of a big worship time. eu estava no meio de um período de louvor incrível. And I have no idea that there's a young family sitting towards E them. eu não sabia disso, mas tinha uma família jovem ali no nosso meio. And they had just buried in the earth their little child. E eles tinham acabado de enterrar o filhinho. And they were so disoriented, E eles estavam tão desorientados, feeling so much pain. estavam sentindo a dor profundamente. But in the midst of the worship, Mas no meio do período de louvor, not the music, não era a música, the worship, mas era a adoração. not the song, Não era a canção, but in the presence of the King, mas na presença do rei. they began to feel peace. Eles começaram a sentir paz. And their mind was still so confused E and hurting. a mente deles ainda estava tão confusa e sentindo a dor no momento. But they felt the peace of God. Mas eles sentiam a paz de Deus. Just began to weep and weep. E começaram a chorar e chorar. And found a different kind of healing E encontraram um tipo diferente de cura. in the same place of the presence. No mesmo lugar da presença. The King is amongst us. O rei está entre nós. The King is here. O rei está We aqui. are a people of His presence. Nós somos pessoas da sua We are a presença. people of His presence. Nós somos pessoas da sua presença. And His presence is not some mystical force that we use for our own ends. E a presença dele não é uma força mística que nós usamos apenas para nos beneficiarmos. It's God Himself. É Deus mesmo como pessoa. The Holy Spirit is not a force like in Star Wars. O Espírito Santo não é uma força como em Guerra nas Estrelas. He is God. Ele é Deus. He is God. Ele é Deus. He is God. É Deus. This is why in the vineyard we can just wait. We can relax. It's His presence, not ours. É por isso que na vinha a gente pode esperar. A gente pode se sentir tranquilo, porque a presença dele não é a nossa presença. The prophet and the priest and the king is amongst us. O profeta, o sacerdote, o rei está entre nós. So the text says very simply, Então o texto fala isso de modo muito simples. who can pull off this kind of church? Quem é que consegue fazer esse tipo de igreja? Nobody. Ninguém. It's like Elvis said, É que nem a Elba falou. uneducated, educated, Pessoas que não tiveram educação, pessoas que tiveram oportunidade de estudar, rich or poor, ricos, pobres, from the north or the south, do norte, do sul, we all come in the same posture. God, this has to be you. nós fazemos parte do mesmo passo, do mesmo rebanho. It must be your presence. Tem que ser a presença de Deus. It must be your presence. Tem que ser a tua presença, Senhor. Oh, we've got to learn and strategize and be equipped and get better and better, but it's always Him. Sim, nós precisamos aprender, precisamos assimilar a estratégia, precisamos melhorar, mas tudo tem a ver com a presença do Senhor. When it's all said and done, we fall on our faces again and go, Jesus, we just want to be in your presence. No final das contas, o que nós sempre fazemos é ficar de joelhos e reconhecer, Senhor, nós somos pessoas da tua
posição para realizar uma tarefa como essa. Now this is a very strange way to end this talk. Esse é um modo muito estranho de terminarmos essa palavra. But I have to because it's in the text. Mas eu tenho que terminar assim porque está no texto. It's all one thought in the mind of Paul. Só tem um pensamento na mente de Paulo. Elba touched on it. E a Elba tocou nesse assunto. Listen to this. Então preste atenção. The text says, we do not manipulate the presence of God for profit. O que o texto diz é que nós não manipulamos a presença de Deus para benefício próprio. Amém. This might sound strange, but in a weird way, you can, if you're really manipulative, Pode parecer estranho, mas se você tem uma tendência a ser manipulador, you can almost like bottle this. ou Você put it in a bottle você pode engarrafar isso. and sell it for yourself. E você pode vender isso para benefício próprio. That's very dangerous. Isso é muito perigoso. Even if it seems to work for a long time, there will be a day when you look in the eyes of Jesus himself. Pode até parecer que isso vai funcionar por um bom tempo, mas vai chegar aquele dia que você vai ter que olhar nos olhos de Jesus. Even in our worship times or our ministry, why do we wait? Mesmo no nosso tempo de ministério, de ministração, tempo de adoração, nós temos que esperar. Oh, I know why we wait, because John Wimber was from Southern California and he wore Hawaiian shirts. That's why. Eu sei porque a gente sempre tira tempo para esperar o Senhor. Porque o John Wimber era da Califórnia e ele usava camisas escampadas que nem aquelas havaianas. Or we were just so cool as the Vineyard, we didn't wear suits, we just kind of hung out. E nós somos tão descolados na vida que a gente não usa a terra, a gente só usa roupas casuais mesmo. No, Não. no. It's because it's His presence. É por causa da presença do Senhor. And I don't want to get in the way of His presence. Você não quer interromper ou impedir a presença do Senhor. I don't want to use His presence to get a big offering or build a big ministry. Just pour it out, Jesus. Pour it out. Você não quer usar a presença de Deus para levantar grandes quantias de dinheiro, construir um edifício. Tudo que você quer é que Jesus se derrame, que Ele se derrame. In Matthew 10, when Jesus sent out His Em disciples, Mateus 10, quando Jesus enviou os seus discípulos, one of the first things He told them, uma das primeiras coisas que Ele disse para eles, leave your money belt at home. Ele falou, deixe a sua carteira em casa. If you start with money, you'll never have enough. Se você começar com esse apego ao dinheiro, você vai se tornar um escravo disso. But you start with His presence, it'll never run dry. Mas se você começar com a presença de Deus, você nunca vai se ressecar. Never run dry. Nunca vai se ressecar. Now I've got people around me that are financial thinkers and some great people in that area. So it's not that we avoid it, but it's not what we rely on. Eu tenho pessoas na minha equipe que são pessoas dotadas com talento para lidar com dinheiro, mas não é sobre isso. Isso não é o mais importante. Now, especially in South Brazil, you'll feel the pressure maybe more than the river. Especialmente na região centro-sul do Brasil, talvez você sinta essa pressão mais do que lá no norte e entre os ribeirinhos. I mean, people can stay at home, put YouTube on their 50-inch television screen, have a surround sound, and just think they're in the most glorious worship time they've ever been in. As pessoas podem sentar numa sala de televisão, com uma tela enorme, um sistema de som maravilhoso e pensar que eles estão usufruindo de um período de louvor incrível. And many times they will encounter the presence of God. That's in God's E hands. pode ser, muitas vezes eles podem até encontrar a presença de Deus ali, isso está nas mãos de Deus. But don't feel pressured by that. Mas não fique impressionado, ou simplesmente condicionado a isso. Don't just try to imitate that. Não tente imitar isso. Leave your money belt at home. Deixe sua carteira em casa. You know, if you have to, leave the sound system at home. Se você tiver que deixar o sistema de som em casa, Go for the presence of Jesus. vá em busca da presença de Jesus. Go for the presence
preciso I terminar. have so many stories running through my head. Tem tantas histórias passando na minha mente agora. But here we were in the heart of Hollywood. Mas nós estávamos ali no coração de Hollywood. So much pressure to have the big sound and the big everything. Tinha muita pressão para que nós tivéssemos aquela coisa aparente, um equipamento de som maravilhoso, tudo, para as pessoas gostarem de nós. I even had some of my pastor friends sit me down and say, David, now just grow up. E eu tive alguns pastores até, amigos meus, que sentaram comigo e falaram: David, você tem que crescer, cara. The only church that works in Los Angeles is a personality-driven church, and you have the goods. Just go and do it. O único tipo de igreja que cresce em Los Angeles é a igreja que tem personalidade e que se impõe. Então você precisa chegar a esse nível. And I listened, I wrestled. E aí eu considerei isso, eu ouvi isso. And in fact, I'm being very vulnerable. Is that okay? E eu estou sendo até muito vulnerável, muito aberto. In fact, I had a couple dear friends tell me that I was like the man in the parable who was so afraid he was burying his talents in the dirt. E duas pessoas até me contaram que eu era como aquele cara na parábola dos talentos, aquele que enterrou o seu talento. But I knew what would happen in Los Angeles. Mas eu sabia o que acontece em Los Angeles. If we built the church on my speaking and the music and presentation and all that, we just get a big crowd. And Se nós construíssemos a igreja no fundamento, uma palavra bem falada, música bem tocada, e nessa excelência, nessa coisa aparente toda, a única coisa que nós teríamos era uma grande congregação. I'm not opposed to the crowd. I love big E things. não é que eu sou contra as multidões, eu gosto de gente perto de mim, I just couldn't get peace. mas eu não tinha paz nesse estilo. So here we were Então nós nos encontrávamos nesse lugar, at the epicenter of the entertainment world. no epicentro do mundo do entretenimento. And I just felt the Lord say, just have lots of food, E eu só senti o Senhor falando comigo: tenha muita comida, and then invite them into the liturgy, like the service. e convide as pessoas para o culto, para o dia a dia da igreja. And for over 1 year, E por mais de um ano, we began every service with silence. nós começamos todos os cultos com silêncio. It seemed so upside down. E parecia assim tão no inverso, tão de cabeça para baixo. But what we began to realize was all the young people were so burnt out on stimulation. Mas nós descobrimos que os jovens, especialmente, eles eram motivados por estímulos. So we would just say a simple prayer. Então tudo que a gente fazia era uma oração simples. Lord, in the insanity of Los Angeles, Senhor, nessa loucura de Los Angeles, in the crazy life in the urban city, nessa vida louca, nesse centro urbano, where we spend 4 to 6 hours a day in our car, onde nós passamos de 4 a 6 horas por dia dentro do carro, we can hardly pay the bills just to rent a place. é difícil até alugar um lugar e pagar pelas despesas. We dare to believe we can find peace. Nós ousamos acreditar que nesse ambiente podemos encontrar paz. Just say the simple prayer like Eleanor said. E era isso que a gente fazia, uma oração simples, como a Elba falou. Come, Holy Spirit. Vem, Espírito Santo. These kids would just begin to weep, to sin. E os jovens começaram a chorar. We had leaders from other big churches showing up and just sit in the back, in the shadows, just crying. Nós tivemos líderes de outras igrejas que vinham visitar, que sentavam lá no fundo e a gente via eles chorando, Because they chorando. were all getting burned out in church. Porque nas igrejas deles eles estavam se cansando, se exaurindo. On this treadmill, trying to keep pace with the culture. Nessa corrida, tentando fazer tudo no nível da cultura ao redor deles. Now, mark it, when we kicked into the music, it was really good. Who's that? Now, take note, when we did the music, it was really good. Mas saiba de uma coisa, quando a gente fazia música, tocava e cantava, era muito bom. We had some incredible creative media people that would do amazing things. Nós tínhamos pessoas super criativas na área de mídia, artes visuais. But we just had to not base the church on that. Mas nós tivemos que fazer isso. Não construir a igreja nos fundamentos errados. But on the aroma of Christ. Mas com o aroma de Cristo.
o aroma de Cristo. The aroma of Christ. O aroma de Cristo. Lord, could we be just foolish enough to believe this is real? Será que nós podemos ser, uma palavra, ingênuos o suficiente para acreditarmos que isso é possível? We don't need the gimmicks and the props and the... Lord, are you really here? Are you here? Vocês estão aqui, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Será que a gente pode abrir mão de todos os adereços? Vocês estão aqui. You are enough. Vocês são suficientes. We'll be the best preachers we can be. Vamos ser os melhores pregadores que nós pudermos ser. We'll be the best analysts and strategists that we can be. Vamos ser os melhores analistas, estrategistas que pudermos ser. We'll be the best artists and musicians that we can Vamos be. poder ser os melhores artistas e músicos que pudermos ser. Lord, we open our hands. Senhor, nós abrimos agora as nossas We're going mãos. to leave our money belt at home. Vamos deixar a nossa carteira em casa. Lord, you are our source. Só tu és a nossa fonte. You are the church. Tu és a igreja. You are the head. Tu és a cabeça. You are the prophet. Tu és o profeta. You are the priest. O sacerdote. You are the king. Tu és o rei. And we just want to be like E you. nós queremos ser como tu és, Jesus. Just want to be like you. Queremos ser como tu és, Jesus. Just want to be like Queremos ser como tu és. you. So Lord, I just pray a blessing on the Brazilian vineyards. Senhor, eu peço agora a bênção sobre a igreja brasileira. To be a people of your Para presence. ser um povo da tua presença. Not as some charismatic gimmick. Não um povo carismático, maluco, But so at rest and so at peace in the fragrance of who you are. mas um povo que descansa na tua presença, na fragrância do Senhor. I'm just going to let you go for lunch in just a minute. Eu vou deixar vocês irem para o almoço daqui a pouco. But in the early days of the vineyard in particular, Mas nos primórdios da vinha em particular, and I've seen it happen a few times, but not near as much as e eu vi isso acontecendo algumas vezes, não tantas, and I don't know why. não sei porquê, There's no formula to this thing. porque não tem uma fórmula para isso. But there literally would be times when many, like hundreds of people would smell a fragrance when we would worship. Já aconteceu ocasiões em que talvez centenas de pessoas sentissem o aroma, o perfume presente naquele lugar. Like an actual aroma. Fisicamente, um perfume de verdade. And so Lord, would you just, whether we can smell it with our noses or not, E Senhor, não importa se nós vamos sentir com o nosso nariz ou não. would you attune our spiritual leadership and our spiritual Nós communities pedimos que o Senhor ajuste a liderança espiritual, a nossa vida em comunidade, to know your genuine presence para que possamos conhecer a tua presença genuína and never settle for anything e counterfeit. nunca nos contentarmos por nada menos do que isso.